Fala fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garracha e você tá na Rádio Coringão. Dessa vez eu vou falar que começou o Paulista Feminino de 2025 e o Corinthians já jogou nessa última quarta-feira. E como funciona o Paulista desse ano, Fabi? Esse ano a gente tem 8 equipes, a primeira fase é uma fase todo mundo joga contra todo mundo, um grupo único aí, 8 equipes, então os 4 mais conhecidos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, mais Realidade Jovem, Taubaté, Ferroviária e Red Bull Bragantino, que foi o nosso primeiro aí, né? Nosso primeiro adversário, que veio até a Fazendinha fazer a primeira rodada aí do Corinthians nesse Paulista Feminino. E boas notícias. Começamos bem, começamos com o pé direito, 4-0 para nós. As Brabas realmente, assim, deram um show, podemos dizer que deram um show no placar aí, né? Mas o melhor é que foi nossa terceira vitória consecutiva. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, vamos analisar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo para o Corinthians sair com um placar tão elástico assim. Então, bora lá. Primeiramente, a gente tem que falar que os dois times vieram com escalações mistas, né? Então, muitas jogadoras que são consideradas, algumas não são consideradas reservas, bem, mas não jogaram, praticamente não jogaram, não vinham jogando tanto, ou não jogaram na última rodada do Brasileiro aí, então vieram como reservas, muitos times mistos, né? Então, até o Bragantino também jogou, praticamente as equipes do Paulista em si jogaram com um time misto, principalmente aquelas que também jogam as séries do Brasileirão, né? Então elas têm que revezar essas duas campanhas, esses dois campeonatos. Então você tem que ver bem, assim, fazer um rodízio muito bem de quais jogadores estão preparadas fisicamente para enfrentar essa maratona aí que está sendo de jogos, né? E com o Corinthians não foi diferente, o Corinthians trouxe a campo um time misto, aí algumas jogadoras conhecidas que não são consideradas titulares, né? Não são consideradas reservas, perdão, pelos torcedores, mas que não vinham sendo utilizadas, né? Não foram utilizados, por exemplo, contra o Bahia. Por exemplo, o exemplo da Vicky Albuquerque não foi utilizada contra o Bahia, mas veio aí como titular e jogou muito bem, fez o seu gol, aliás. E também como é o caso da Letícia Telles, né? Talvez ali uma possível lei do ex, né? Então foi colocada aí como titular contra o Red Bull Bragantino, mas não vinha sendo utilizado no Brasileiro. Então um time bem misto para fazer aquele rodízio, para todas as jogadoras terem participação, para todas as jogadoras conseguirem ter minutagem também, o que é muito importante para um time, um elenco tão vasto como é o elenco do Corinthians, né? E que vem se fortalecendo a cada temporada. Então o Corinthians, assim, não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino realmente. Logo no início do jogo, realmente o Corinthians já veio, mostrou a que veio. Então, assim, o elenco titular do Corinthians, considerado titular, já é um elenco melhor do que o elenco individualmente falando, né? Do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Mas, como a gente pode ver no Brasileiro, o Corinthians não conseguiu fazer valer essa superioridade aí, individualmente falando, e quase perdemos o Bragantino. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, talvez, aí, jogando aí para vocês, estamos vendo uma volta de um time muito bom, de um time coletivamente muito bom, que era o time do Corinthians, né? Então, talvez, estamos vendo aí um retorno de um time que coletivamente jogue junto, de um time, né? De um coletivo, e não só de jogadoras individualmente falando. Então, assim, já é pelo menos o terceiro jogo consecutivo que o Corinthians joga bem, merece o resultado. Joga melhor do que o adversário, aliás, cria mais possibilidades, cria mais chances claras de gols e principalmente consegue converter os seus gols. E desses 4 gols ali, eu vou citar alguns momentos desses gols que me pegaram bastante e que são alguns pontos importantes para a gente ver e a gente continuar analisando nessa continuidade de temporada, né? Principalmente o gol da Yaya, um gol relâmpago ali no segundo tempo, né? Ou até o placar começa 1-0 para o Corinthians já no segundo tempo, porque a Johnson já fez no primeiro, então a Johnson, um cabeceio, aliás, aliás, a gente pode até falar de um azar, talvez, da goleira Alice ali
do Red Bull Bragantino, que ela acaba batendo nas costas dela, né? Bate na trave primeiro, a Johnson cabeceia, tem um ótimo posicionamento, cabeceia a bola bate na trave, nas costas da goleira e acaba entrando. Então, um azar ali, mas sorte para nós, né? Então, acaba 1-0 pro Corinthians, já no segundo tempo, gol relâmpago, mas de muito oportunismo da Yaya. Yaya que vinha sentindo muitas lesões desde quando chegou das Olimpíadas, né? Então, quando chegou das Olimpíadas, já vinha sentindo o joelho, continua sentindo o joelho. A gente vê a cada jogo que ela participa que ela vem com uma bandagem no joelho, então ela ainda vem sentindo essa lesão. E ontem fez uma jogada muito oportunista e acabou finalizando muito bem no cantinho ali. Então, uma jogada assim de extrema felicidade, realmente. A volante do Bragantino pega a bola e não muito atenta, a Yaya vai dar o combate já. Então a Yaya numa cobertura muito boa, uma atenção muito boa ali, né, no meio campo. E é o que a gente sempre pede pro Corinthians pressionar ali na saída de bola, né, mas não deixar descobertas as jogadoras. Então a Yaya pressiona a volante dela, consegue roubar a bola e já finaliza chutando pro gol. E ali o segundo gol do Corinthians, esse gol também, essa atenção que a Yaya teve, principalmente ali na saída de bola, é muito importante. E a gente tem que prestar atenção porque pode ser muito importante também contra times muito fechados, né? Ou contra times, em clássicos principalmente também, em que elas tendem a sair muito com a bola pelo meio. Então, ali esse bote em cima da primeira volante também é muito importante para ser analisado. Um outro ponto a ser analisado também é o cruzamento que a Letícia Monteiro fez para Ariel fazer o último gol, né? O último gol do Corinthians, no caso, né? Na partida, o quarto gol. O cruzamento da Letícia Monteiro muito bom, foi ali no começo foi um escanteio, a Eudmila toca para a Letícia Monteiro e a Letícia Monteiro acaba cruzando na cabeça. Não foi nem um cruzamento, dá para dizer que foi um passe dela. Foi um cruzamento, passe muito bom mesmo. É uma batida na bola que me lembra muito quando a Duda Sampaio chegou ao Corinthians. Então, é uma jogadora que tem muita qualidade no passe. E isso precisa ser exaltado, precisa ser continuado, né? Ser mais incentivado para também começo de jogadas ofensivas, cruzamentos, que seja. Para jogadas, para a organização ofensiva do Corinthians, isso é muito benéfico. Então, o Corinthians consegue jogar para frente, consegue pressionar. Isso é uma coisa que a gente não vinha vendo lá no Brasileiro, né? Nessas primeiras 8 rodadas, por exemplo, né? Até o Grêmio, a gente não vinha vendo o Corinthians fazendo isso. Mas agora parece que estamos vendo passo a passo o Corinthians voltando, retornando a ser aquele Corinthians que a gente gosta. Aquele Corinthians, talvez, de um jogo mais bonito de se ver, né? E agora voltamos nossas atenções novamente para a Ferroviária, hein? Pegamos a Ferroviária lá em Araraquara, dificílimo esse jogo, um jogo vai ser muito bom de assistir, é sempre uma rivalidade no futebol feminino, Corinthians e Ferroviária de Araraquara. Então, ó, fica de olho aí, a Rádio Coringão vai estar lá, com certeza vamos fazer essa transmissão. E ó, já fiquem de olho, porque tem entrevista sim com os principais personagens desse jogo aí, dos 4-0 Corinthians contra Red Bull Bragantino, já tá lá no youtube.com/Rádio Coringão, então ó, já vai lá ver, fica esperto e que vai sair muito mais para vocês, e fiquem ligados, domingo, Corinthians e Ferroviária, na verdade Ferroviária e Corinthians, fiquem ligados aí nas redes sociais da Rádio Coringão e vai Corinthians!